Pessoal, aula 2, Química de tipos de concentrações, tá? Lembre que uma solução é uma mistura homogênea. Se é uma mistura, é formado por pelo menos duas coisas. Um atende pelo nome de soluto e o outro pelo nome de solvente. Soluto é a substância que está em menor quantidade de número de mols. E o solvente é aquela que está em maior quantidade de número de mols. Como tipos de concentrações, vai virar tudo em fórmula, a gente vai fazer um combinado. Sempre que na fórmula aparecer o número 1, o dado é do soluto. E quando a gente usar o número 2, o dado é do solvente. E quando for os dois juntos, soluto mais solvente, resulta na solução. Não vamos usar nenhum número para quando o dado for da solução. Primeiro tipo de concentração que a gente vai ver é o chamado título em massa, ou também dito título em peso. Símbolo, a letra T de título. O que o título expressa? A relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então, a massa só do soluto dividido pela massa da solução inteira. A massa do soluto é dada em gramas, a massa da solução também em gramas. Se eu divido grama por grama, não sobra nada. Então, título é gurizada sem unidade. É um valor solto sem unidade, tá? Não vai querer inventar lá na resposta colocar uma grama de atrás. Já imaginou tu fazer isso no vestibular da Federal do Paraná na segunda fase, que a questão é discursiva? Botar uma grama e perder uma boa parte da questão por causa disso? Não. Lembre, título, tu dividiu grama por grama, não sobrou unidade. Então, o formulário de título, ó. O que título é? Massa do soluto pela massa da solução. Então, ó, massa do soluto dividido pela massa da solução. Lembre que para ter a solução, tu precisa ter o soluto e o solvente juntos. Tu tem que ter os dois juntos. Então, tu vai ter o seguinte, ó, pessoal. Massa do soluto mais a massa do solvente. Massa do soluto mais a massa do solvente. É igual à massa da solução. O que tu observa quando olha esta fórmula? Que a parte de baixo é maior que a de cima. Em cima tem o M1, embaixo tem o M1. Além do M1 tem o M2, que é a massa do solvente. Então, se a parte de baixo é sempre maior que a de cima, nós temos uma certeza matemática. Qual é a certeza? Que a resposta vai dar um valor entre 0 e 1. Sempre o título é um valor entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1 sempre. Eu lembro de uma questão da Federal de Santa Catarina que perguntou lá num determinado item que uma determinada substância tinha um título igual a 2,5. Impossível. Não tem como uma substância ter título 2,5, porque a resposta sempre será um valor entre 0 e 1. Um exemplo, eu tenho uma solução aquosa, quer dizer, em água, DNaOH, hidróxido de sódio. Essa solução aquosa tem um título igual a 0,3. Quando tu lê isso na prova, que a solução tem um título igual a 0,3, o que o elaborador da prova está te informando? Ele está te informando isto aqui, ó, que em cada 1 grama de solução há 0,3 gramas de NaOH. Então a solução tem 1 grama. 0,3 grama é de soluto. Tu percebe que está faltando 0,7 grama? De quem é esse 0,7 grama que está faltando?
é do solvente. Como a minha solução é aquosa, o meu solvente é o quê? A água. Então, título 03. 1 grama de solução, 0,13 de NaOH e 0,7 é de água. Por que é importante entender o significado? Porque se tu entende o significado, tu pode resolver sem usar as fórmulas. Tu pode resolver fazendo regrinhas de 3. Existe também, pessoal, o título volumétrico. O que é o título volumétrico? É igual ao título em massa, igualzinho. Só que em vez de usar massa, tu usa volume. Em vez de usar grama, tu usa ml. Só que tu vai ter aqui o volume do soluto e o volume da solução. Então tu vai dividir ml por ml. Também não vai ter unidade. É tudo igual. Em vez de tu ter massa, o que tu vai ter no lugar? Volume. Título volumétrico. Tá? A URGS é um lugar assim que gosta de cobrar de vez em quando, né? O tal do título volumétrico. Igual de massa, só que faz a conta com volume. Tudo em volume, tá? Agora eu quero falar contigo sobre porcentagem, também chamado de título percentual, tá? Então o que é isso? Tu vai pegar o título e vai multiplicar por 100. Então tu vai ter a porcentagem. Se tu tem, gurizada, a porcentagem, qual é a unidade? A única que existe, o porcento, tá certo? Então, se tu tem a porcentagem, tu tem o título. Se tu tem o título, tu tem a porcentagem. É só multiplicar por 100 o título que tu tem a porcentagem. Se tu tem a porcentagem, é só dividir por 100 que tu tem o título. Então, no exemplo anterior, o título era 0,3. Quanto que vai ser a porcentagem, então? Então, olha bem, pessoal. 0,3 é o título. Vezes 100, 30%. O meu exemplo aqui, ó, tá? Que é em continuação daqui. O título deu 0,3. Quanto que vai dar a porcentagem? 30%. O que significa quando tu lê na prova? O NaOH dissolvido em água tem uma porcentagem de 30%. Significa o seguinte, que em cada 100 gramas de solução há 30 gramas de NaOH. Por que 100 gramas de solução? Porque é 30%, pessoal. 30 por 100. Então, em cada 100 gramas de solução, tu tem 30 gramas de NaOH. Se em 100 de solução, 30 de soluto, não está faltando 70 gramas aí? Tá. De quem é essas 70 gramas? Do solvente, que no caso é a água. Então, olha aqui, ó. Em 100 gramas de solução, tu tem 30 de NaOH e 70 de água. Agora eu quero falar contigo sobre concentração comum. A concentração comum é aquela que perguntam para nós em grama por litro, tá? Símbolo de concentração comum, a letra C. O que é a concentração comum? É uma divisão, uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Massa do soluto e o volume da solução, tá? Daí, pessoal, a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litro. Então, ó, grama por litro. Esse litro que está dividindo, ele pode ir para cima. Só que quando ele vai para cima, ele fica elevado na menos 1. Então, grama por litro é a mesma coisa que grama vezes litro na menos 1. Como é que ficou a fórmula, então?
Comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Massa do soluto, M1. Volume da solução, V. Tá? Exemplo, o NaOH dissolvido em água, aquoso, tem uma concentração comum de 50 gramas por litro. O que tu tem que entender quando tu lê isso? Que em cada 1 litro de solução, tu tem quanto de NaOH? 50 gramas. Em cada 1 litro de solução, 50 gramas é de NaOH. Se tu entende o significado, tu não precisa usar as fórmulas. Tu pode fazer por regra de 3. Se 1 litro tem 50 gramas, meio litro de solução, 500 ml de solução, quantas gramas vai ter? 25. 1 litro tem 50. 500 ml tem 25 gramas. E para nós concluir, densidade. O que densidade é? Aquela relação entre massa e volume. Normalmente, a densidade é dada em gramas por ml. É o preferido de todas as questões, gramas por ml. Mas eles podem nos dar em outra unidade, tipo grama por litro, tá? Agora, se densidade é a massa pelo volume, lembre que, se o volume for constante, a densidade depende só da massa. Quanto maior for a massa, maior é a densidade. Tu já ouviu diversas vezes que massa e densidade são diretamente proporcionais. Aumenta a massa, aumenta junto a densidade. Agora, se a massa for sempre igual, constante, à medida que o volume aumenta, divide mais essa massa e a resposta fica cada vez menor. Então, quanto maior o volume, menor é a densidade. Quanto maior o volume, menor a densidade. Tá? Então, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Lembre que quanto maior a densidade, o cara vai para baixo, né, pessoal? Ele afunda, ele fica para baixo, se ele for mais denso. E o que for menos denso, ele sempre vai o quê? Boiar. O menos denso, ele sempre vai o quê? Subir. Lembro vocês uma coisa importante, que às vezes na prova, resolvendo uma questão, a gente comete alguns errinhos, que eu quero que vocês não cometam mais. Eu posso calcular a densidade do soluto, do solvente ou da solução. Se eu for calcular a densidade do soluto, eu preciso da massa do soluto dividido pelo volume do soluto. Se eu for calcular a densidade do solvente, eu preciso ter a massa do solvente e o volume do solvente. Se eu for calcular a densidade da solução, eu tenho que ter a massa da solução, que é a massa do soluto mais a massa do solvente, dividido pelo volume da solução. Por quê? Porque às vezes tu faz coisa desse tipo aqui. Tu quer calcular a densidade da solução, mas tu acaba dividindo a massa do soluto pelo volume do solvente. Aí não dá, pessoal. Tu usou uma coisa de cada fórmula. Não dá. Ou é tudo do soluto, ou é tudo do solvente, ou é tudo da o quê, pessoal? Da solução. Meus queridos, fiquem bem. A gente se encontra na nossa próxima aula.